O mapa revela quanto tempo as pessoas levam para chegar ao trabalho e é isso que a gente está falando agora. Isso é para o Brasil inteiro, né, Mayara? Não é só para Belo Horizonte. A gente falou de Belo Horizonte, mas é para o Brasil inteiro. As diferenças entre as regiões, os desafios da mobilidade urbana e o impacto para quem mora na periferia ganham visibilidade com esses dados. E sobre isso a gente conversa agora com o nosso colunista Sérgio Missior, que é arquiteto e urbanista, especialista e mestre em cidades, professor da Fundação Dom Cabral, que está conosco agora na ponta da linha. Sérgio, prazer falar com você. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso Deadline. Boa noite, Luiz e Mayara. É um prazer estar com vocês. E Luiz, você não falou o mais importante, comentarista da 98 Eu News. falei nosso comentarista, eu abri falando isso, porque isso era o mais importante, eu falei primeiro, inclusive. Nosso colunista, nosso comentarista, que estará lá na COP30 no mês que vem, né, Sérgio, inclusive. Exatamente. E todos esses temas, né, que nós estamos tratando aqui, da mobilidade, da qualidade de vida nas cidades, são temas que estão inseridos dentro dessa agenda climática, dessas grandes discussões e que em algum momento precisam partir para as ações, a implementação, aquilo que diz respeito ao nosso cotidiano, Luiz. Pois é, eu falei aqui um pouco antes, agora, no meio dessas informações que a gente trouxe aqui antes de eu te chamar, que não era novidade para mim saber que o carro é o meio de transporte preferido do brasileiro, pelo simples fato de que a gente não tem transporte coletivo de qualidade em lugar nenhum, eu acho, desse país. Né? Dos poucos lugares que eu conheço e das muitas informações que a gente recebe, o transporte coletivo é um drama, mas especialmente nas grandes cidades. E isso acaba empurrando a população para os carros, né, individuais. E houve também, num passado recente, muito incentivo do governo federal para a compra de veículos. Né? Então é normal que as pessoas optem por esse meio de condução, porque elas não encontram amparo em uma outra forma. Eu queria que você dissesse se essa percepção minha está correta e principalmente quais outros fatores que mais influenciam nesse tempo de deslocamento de casa para o trabalho nas cidades brasileiras. Bom, é muito bem colocado, né? Embora a Política Nacional de Mobilidade Urbana, uma lei federal de 2012, né, determine que a prioridade é para o transporte não motorizado, ou seja, o pedestre, a bicicleta, e quando motorizado, naturalmente, o transporte coletivo, em detrimento do individual, do carro e da moto. Então é isso que preconiza a nossa Política Nacional de Mobilidade Urbana. Mas, no entanto, as ações vão, na maioria das vezes, na contramão desta direção. Ou seja, há um claro incentivo, né, para o financiamento, para os incentivos, inclusive fiscais e tributários, para a aquisição de carros e motos, e não há o mesmo investimento no transporte coletivo. Então, veja que todo esse drama que está sendo apresentado pelo censo, né, ele é resultado de uma fragilidade na implementação dessa política é, de fortalecimento do transporte coletivo, né? E o transporte coletivo só é bom quando ele vira prioridade. E para isso, naturalmente, ele precisa de financiamento. Então, não é possível imaginar em qualquer lugar do mundo um bom transporte coletivo se não houver subsídio, recursos públicos. A tarifa nunca é suficiente para remunerar todo o sistema. Muito embora o Brasil tenha trabalhado nesse sistema de remuneração, né, do sistema de transporte por meio de tarifa, isso em nenhuma outra parte do mundo é suficiente. Paris, por exemplo, que é uma referência, trabalha aí com quase 50% de subsídio, é assim em Madrid, é assim em Londres, né? É assim em todas as outras cidades. Então, essa questão do financiamento é fundamental e hoje ela recai, Luiz, predominantemente sobre o município, que já tem uma série de compromissos. Então, é importante que existam outras fontes, principalmente federais, estadual, né? E, claro, recursos também municipais. Isso por quê, né? Por que o Uhum. transporte é tão importante? Porque ele é um meio para que a gente possa acessar as nossas necessidades e também as nossas oportunidades cotidianas. Basta ver que quando há um colapso, ou mesmo uma interrupção de serviços, ou uma greve em qualquer sistema de mobilidade, o hospital não funciona bem, a escola, o comércio, o serviço, ou seja, a cidade literalmente
para. Daí o caráter essencial e estratégico desse meio de locomoção. Por isso ele deveria ser a nossa prioridade. Você acha que é o caso, então, mesmo de talvez tentar discutir uma política nacional de transporte público, como parece que começou a ser feito agora? Mesmo de Sem forma dúvida truncada, nenhuma. mesmo de forma truncada, tá? Porque eu digo que começou a ser feito agora é por uma iniciativa que, a meu ver, é muito mais política do que uma iniciativa estratégica, né? A história do passe livre em Belo Horizonte, não vamos nem entrar nessa discussão, mas a história do passe livre em Belo Horizonte que foi puxada lá pelo presidente. Então não parece nenhuma situação estratégica, parece uma situação mais política. Mas pelo menos se começou a discutir. Aí eu te pergunto, é o caso então de discutir uma política nacional? Sem dúvida nenhuma, é o caso não só de discutir, mas também de implementar os instrumentos que já estão preconizados na nossa política nacional de mobilidade urbana. Isso passa necessariamente pela questão tarifária, porque para muitas pessoas e famílias, especialmente aquelas em condição de vulnerabilidade social, a tarifa ainda é um impeditivo, né, para que as pessoas possam acessar o transporte coletivo, mas vai muito além do aspecto da tarifa. As pesquisas que são feitas indicam que, lógico, a tarifa, né, precisa ser reduzida. Isso é uma das principais justificativas para que as pessoas, dentro da possibilidade, migrem para o transporte individual, para o carro e para a moto, mas existem outros desafios que passam pela claro, a qualidade desse transporte do ponto de vista de regularidade, cumprimento de tempo, né? Porque o transporte coletivo enfrenta o mesmo trânsito que os outros modais, então isso não faz muito sentido, né? Assim como segurança, conforto, limpeza. Então, todos esses aspectos já estão mapeados nas diversas pesquisas que existem. Então, não vai ser só uma dimensão que vai resolver esse problema. É necessário uma abordagem integrada. Então, pensando na região metropolitana, por exemplo, nós temos o desafio que não é colocar ar-condicionado, tomada USB, banco confortável, por mais que isso possa qualificar o transporte, não muda do ponto de vista estrutural. Nós precisamos, então, não só, né, de sistemas com faixas exclusivas para o transporte coletivo, para que, independente das intempéries, ele possa sair no horário e chegar no horário. Nós precisamos de tarifas metropolitanas integradas, isso não existe, diferente de outras metrópoles brasileiras, onde as tarifas estão integradas. Nós precisamos de uma integração multimodal. Por que não o cidadão que tem um carro e uma moto sair da sua residência, acessar um estacionamento, porventura subterrâneo, dentro de uma estação de integração metropolitana e acessar para o grande trecho o transporte coletivo, com a garantia de que ele vai sair no horário e chegar no horário em segurança. Enfim, são diversas dimensões que precisam ser trabalhadas, e isso vem sendo trabalhado por cidades fora do Brasil e algumas também que são referência dentro do Brasil. Claro que a gente sempre cita Curitiba, né, que foi uma grande referência já há mais de 4 décadas e continua se destacando, mas até mesmo, Luiz, cidades Uhum. como São Paulo, Salvador, né, Recife, Rio de Janeiro, por mais que elas ainda tenham uma fragilidade no seu transporte coletivo, Sim. eles têm investido muito mais do que a região metropolitana de Belo Horizonte. Um sonho. É, parece estar tão distante, né? Mas a gente torce para que aconteça em algum momento. Sérgio, essa pesquisa também revelou que as pessoas demoram em média 1 hora para chegar ao trabalho. Eu me sinto privilegiada que saindo aqui da Savassi, indo para a região noroeste, no horário aí de 7 horas, gasto em torno de carro de 45, 50 minutos. Ainda estou aí no meio dessa média, mas eu entendo que tem pessoas que saem daqui para fazer deslocamentos maiores e que gastam no transporte público 1 hora e meia, 2 horas, e eu queria que você, parece óbvia essa pergunta, mas eu queria que você explicasse em relação a essas desigualdades espaciais, né, e essa relação com esses tempos de deslocamento que são muito grandes nas periferias e de que forma esse tipo de deslocamento acaba influenciando na qualidade de vida e até mesmo na ascensão social da população, porque se a pessoa gasta 3 horas no transporte público, que horas que ela vai, por exemplo, estudar para melhorar de vida, vai conseguir ter um tempo de descanso de qualidade, vai conseguir cuidar da casa, dos filhos, tudo isso acaba sendo influenciado, né?
Exatamente, Maiara. Acho que você colocou com muita propriedade, né? Tem questões que o transporte coletivo não dá conta de resolver sozinho, se isso não vier acompanhado de um, um repensar, né, do nosso tecido urbano. Porque o que acontece, né, na nossa metrópole, na nossa cidade, as famílias de mais baixa renda moram cada vez mais distantes fisicamente das oportunidades, a cerca de 10, 20, 30, 40, às vezes 50 quilômetros. Então, por mais que a gente qualifique o transporte coletivo, nós temos que integrar essa dimensão também da mobilidade com a dimensão do planejamento, do uso e da ocupação do nosso território. E aí eu lanço mão de um livro que foi recentemente traduzido para o português, do franco-colombiano Carlos Moreno, que é o livro intitulado Cidade de 15 Minutos, que é Uhum. justamente você ter no menor espaço possível todas as funções e necessidades cotidianas, o morar, o trabalhar, o ter acesso à educação, à saúde, ao lazer e à cultura. Como fazer isto numa metrópole, né, de mais de Uhum. 5 milhões de habitantes? Então, é claro que nós não vamos ter a região metropolitana como uma cidade de 15 minutos, mas um conjunto de centralidades que podem sim promover o desenvolvimento dessas diversas funções no mesmo território. Ou seja, se nós temos cidades aqui na região metropolitana que são predominantemente residenciais e de Sim. baixa renda, por que não uma lei do uso do solo e uma política de incentivo integrada para promover, né, o desenvolvimento de negócios geradores de emprego e oportunidade para ter um balanceamento melhor? E aqui na nossa região central, que nós temos, por exemplo, no próprio centro de Belo Horizonte, um conjunto, né, de comércio, de serviço, de edifícios corporativos e comerciais, por que não estimular também, por meio de toda a regulação e das políticas, a ocupação também de moradias das diversas rendas? Aí nós estamos aproximando a oferta da demanda e, com Uhum. isso, até desonerando a necessidade de grandes investimentos e desonerando o cidadão, principalmente, como você bem colocou, desse movimento pendular casa-trabalho que consome grande parte da sua jornada diária de trabalho e de vida. Então, Sim. precisamos pensar nessas políticas. Parece utopia, mas as cidades têm essa incrível capacidade de transformação, até mesmo as cidades brasileiras. E é isso que Sim. a gente precisa exercitar. Mas, lógico, precisa também de políticas duradouras e consistentes para sustentar essas transformações. Muito bem. Como disse o nosso Guimarães Rosa, que a vida quer da gente é coragem, a gente quer que esses nossos governantes tenham um pouquinho dela. Sérgio Mísser, arquiteto e urbanista e nosso colunista aqui da 98 News. Prazer falar com você, sempre bem-vindo aqui. O prazer é todo meu. Um forte abraço, Luiz, Maiara e todos que estão nos acompanhando. Muito bem, agora 6h35.